Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos. Creio que alguns de vocês se lembram de mim, porque eu já estive aqui várias vezes, ao longo de 10 anos ou mais, por aí. E é sempre assim uma alegria voltar aqui. Agora vai ficar um pouco difícil, porque nós estamos retornando para a terrinha. Eu estou completando 24 anos de ministério no Sudeste, em Minas, Espírito Santo e aqui em São Paulo, e pela graça de Deus realizando um sonho de retornar para Aracaju, a nossa terra de origem, e de podermos ser úteis ali. Então, estou desafiando aí o pastor Éder para que a igreja de Vicente Carvalho seja uma de nossas parceiras. Eu vou abraçar, junto com minha esposa, uma pequena igreja em Aracaju, uma igreja, sim, muito pequena. E, pela graça de Deus, crendo que a bênção do Senhor estará ali sobre nós. As igrejas no Nordeste, em sua grande maioria, passam por uma situação de muitas dificuldades, e para mim será oportuno esse retorno, no sentido de poder ajudar igrejas da minha própria terra. De 33 anos de ministério, 24 anos eu dediquei fora, e agora chegou a hora de passar mais tempo, investir um tempo maior, trabalhando ali na nossa terra. Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos, de maneira panorâmica, dar um passeio aqui nesse capítulo. Não vamos ler o texto todo agora, vamos ler por enquanto apenas os 2 primeiros versículos, e depois nós vamos lendo passo a passo, na medida que formos compartilhando. Esse texto fala a respeito de diferentes tipos de gente. E Jesus usa essas parábolas, essas histórias bem curtas, para ensinar lições muito preciosas. E uma delas é mostrar justamente que há uma variedade, há uma heterogeneidade de pessoas. Cada pessoa é de um jeito. Então ele conta algumas histórias para exemplificar isso, para mostrar que as pessoas são diferentes umas das outras. As experiências das pessoas com Deus também são diferentes. Vamos ler aí os 2 primeiros versículos, todos juntos. A minha tradução é Revista e Atualizada, que eu sou das antigas. Então, se você tiver essa tradução, leia bem forte junto comigo. E os demais, acompanhe a gente lendo, mas atentando para a nossa tradução. Vamos lá, todos juntos. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam: Você percebeu que no início do texto ele já deixa bem claro que mais um embate vai acontecer entre Jesus e os fariseus. Sempre que os fariseus chegavam perto de Jesus, um atrito está anunciado, porque Jesus não pegava leve com eles. E aqui não foi diferente. Quem registrou essas palavras foi Lucas. Você lembra dele? É um médico, acompanhou especialmente Paulo em algumas viagens, assistiu Paulo quando ele se encontrava na prisão, especialmente a sua última prisão e definitiva. E Lucas era um excelente historiador. Ele não presenciou essas coisas aqui. O livro de Atos, que ele também escreveu, do capítulo 1 ao 15, ele registrou as histórias que ele ouviu falar. Do 16 em diante, até o 28 do livro de Atos, a maior parte ali, ele presenciou, ele estava junto com Paulo. Mas mesmo aquilo que ele não estava junto,
o Espírito de Deus sempre usou alguém para poder relatar a ele os acontecimentos. Alguns apóstolos, outros líderes das igrejas relatavam para ele o que aconteceu e ele ia registrando, ia escrevendo. Assim aconteceu com relação a esses relatos aqui do seu evangelho. Versículo 1 diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, ou seja, aqueles que não eram da elite religiosa, pessoas simples do povo, chegavam perto de Jesus, muitos deles sedentos da palavra de Deus, outros apenas curiosos, querendo saber que novo pregador era aquele. E o versículo 2 diz que os fariseus e escribas, na medida que as pessoas procuravam Jesus, eles iam junto, de abelhudos, eles iam para espionar, para ver se conseguiam ouvir alguma coisa em falso e terem do que acusar Jesus. Lá iam eles juntos também, e aí eles murmuravam, como geralmente costumavam fazer, e eles disseram: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus tem comunhão com pessoas religiosamente desqualificadas, pessoas indignas, pessoas que não merecem Deus, não merecem a salvação. E aí o recriminaram. A resposta de Jesus vem no versículo 3, que diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. E aí Jesus conta aquela história. Logo em seguida, ele conta uma outra história. E logo em seguida, ele conta uma terceira história. E em cada uma dessas pequenas histórias, dessas parábolas, nós vemos lições tão ricas, tão preciosas. E, como eu falei no início, Jesus queria sempre destacar um tipo de pessoa, retratando esse tipo de pessoa através dessa parábola. Quando Jesus começava a contar uma história, no princípio, no início dela, os fariseus não percebiam muito. Os escribas, eles ficavam atentos ali, só no final é que eles percebiam o seguinte: foi por causa da gente que ele falou isso. Mas já era tarde, a história já tinha sido contada, já tinha acertado o alvo. Então vamos lá. Para quem Jesus falou essas palavras? Publicanos, pecadores, os discípulos dele, fariseus e escribas. Estava lá uma multidão ouvindo suas palavras. E aí ele fala sobre uma ovelha que se perdeu, uma moeda que se perdeu e um filho que se perdeu. Que se perdeu na rua, porque tinha outro perdido, mas lá dentro de casa. Cada um deles se afastou de uma forma diferente, mas teve a vida tratada, e todos eles têm um final comum, um final marcado por alegria, pelo menos no caso da ovelha, da moeda e do filho mais novo. Com relação ao filho mais velho, nós não vemos um desfecho a respeito dele. E justamente esse filho mais velho, que nós não vamos entrar em muitos detalhes hoje à noite, ele retratava diretamente os fariseus, os escribas, os religiosos de plantão naqueles dias, prontos para espionar Jesus. Vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus conta a história da ovelha perdida, mas para facilitar a nossa compreensão, nós vamos começar com a moeda perdida. Ela representa, essa história, alguém que se perdeu, o perdido que não sabe que está perdido e também não sabe como voltar para Deus. Alguém que está perdido, não tem consciência disso e não sabe como encontrar Deus. Você deve conhecer alguém que está perdido, espiritualmente longe de Deus,
carente da misericórdia de Deus, da salvação que só pelo Evangelho podemos receber. Mas essa pessoa não reconhece isso. Ela pode até dizer assim: eu não sinto que eu estou perdido. Eu faço bem, eu ajudo as pessoas, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo. Eu sou uma pessoa 10. Eu sou uma pessoa joia, excelente. Qual é o problema? A moeda não tem consciência, não sente frio, fome, não se perde, não sabe de nada dessas coisas. Ela não diz assim: eu acho que eu vou pular do bolso dele agora, eu vou me perder, eu vou me jogar naquela valeta ali, ninguém vai me achar. Não diz isso. Há uma pessoa que não se afastou, não foi criada com Deus, não se desviou como a ovelha, como o filho, é apenas como uma moeda. Essa pessoa está perdida. Ou quem sabe, alguém que foi criado na igreja, que viu tantos erros, que hoje não liga mais para esse negócio de Bíblia, de Deus, de igreja, de pastor, não quer saber de nada disso, tornou-se indiferente, blindou o coração para esse tipo de coisa religiosa, não leva nada a sério, não está nem aí, se considera dona do seu próprio nariz. Não importa o que essa pessoa pensa ou o que essa pessoa sente, o que importa é que a realidade dela é a de afastamento de Deus. Ela está perdida, ela precisa do Evangelho, ela precisa ser amada, ela precisa de alguém que se importe por ela, que decida amar essa pessoa, que decida alcançar essa pessoa com a graça de Jesus. Eu não sei se você aqui, eu creio que talvez uns 30% de vocês alcançou a época da inflação do governo Sarney. Quem alcançou? Olha aí, mais ou menos isso, né? Estamos juntos. Já subimos a ladeira, estamos lá em cima do muro, já descendo do outro lado, né? Você lembra? Mais de 1% ao dia. A turma do overnight sorria à toa. Aplicava dinheiro hoje, amanhã já tinha muito mais. Quem não tinha para aplicar, o salário era o contrário, ia lá para baixo. Muita perda, muito sofrimento, muita angústia. Muito comerciante faliu, muito empresário desistiu de investir. Uma coisa de causar desespero. Preste atenção nisso. A questão não é a moeda em si, é a sua utilidade. Ela perde o seu valor quando está perdida. Ela deixa de circular, deixa de ser útil. Não há motivo para que ela exista, porque ela está perdida. E outra questão é que a vida está passando, e está passando rapidamente. A primeira vez que eu vim aqui, eu tinha muito mais cabelo, tinha muito mais vigor, muito mais disposição, mas o tempo passa. Ele não fica esperando a gente se consertar, se acertar com Deus. O tempo continua passando. E tem muitas pessoas que estão perdendo o bonde do tempo, perdendo oportunidades, perdendo a chance de marcar a vida de outras pessoas. Nós precisamos que a nossa vida tenha de fato sentido. Já pensou você parar e analisar a sua vida e dizer assim: puxa vida, eu estou correndo tanto atrás de algo, mas eu nem sei direito que algo é esse. Será que é isso realmente que eu quero para a minha vida? E aí nós caímos nas mãos de coaches, de tantas pessoas que se aproveitam da nossa boa fé. Lógico, há coaches que são pessoas bem intencionadas, pessoas do bem, assim como em qualquer ramo da sociedade. Mas tem pessoas que se aproveitam de gente fragilizada, de profissionais que estão encalhados, estacionados, parados no tempo e no espaço.
que é que essa pessoa pode fazer? O que é que uma moeda perdida pode fazer? Imagine você passar pela rua e de repente leva um susto porque ouviu uma voz. E a voz foi de uma moeda que caiu ali na beira da calçada. E essa moeda se dirige para você dizendo: ei, seu Zé, me levante, me tire daqui, me limpe, me use. Isso não acontece porque essa moeda representa a pessoa que não tem consciência da sua situação espiritual. Ela se acha uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa. Ela não sabe, ela não tem consciência de que precisa desesperadamente da graça de Deus em Cristo Jesus. Se você não tem razão para viver, você se assemelha a uma moeda perdida. O máximo que a moeda perdida pode fazer é deixar-se encontrar. E por isso, essa pessoa precisa olhar para dentro de si, reconhecer o seu vazio, e aí sim clamar pela misericórdia de Deus. Nós vamos avançar agora para a primeira parábola, que é o segundo exemplo que eu vou citar, que é da ovelha perdida. Mas desde já eu lhe peço, você está aqui, você está de bem com Jesus, louvado seja Deus por isso. Você está feliz, abençoado, se congregando regularmente, alimentando-se em casa na sua devocional, alimentando-se espiritualmente também na igreja, louvado seja Deus. Você pode ser tentado a pensar o seguinte: isso aí não tem nada a ver comigo. Que coisa boa que não tem, mas eu espero que nunca venha a ter alguma coisa com você. Que você nunca incorra numa situação como essa. Porque agora nós vamos entrar na história da ovelha perdida. E ela representa o perdido que sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. A pessoa representada pela moeda não sabe que está perdido, não tem consciência. A ovelha desgarrada tem. Até porque ela não se desgarrou do rebanho de repente. Ela acordou um dia e disse: cansei, enjoei desse pastor fortão. É muita fé, né? Enjoei dessa igreja, cansei dessa SAF, dessa OPH, desse Ministério do Louvor, cansei. Chega, a partir de hoje não vou mais ser crente, vou dar uma viajada. A ovelha não é assim. Ela se perde, ela sabe que está perdida. Como ela se perdeu? Foi aos poucos. Ela foi se afastando, e de repente ela já não via o pastor, não ouvia a voz dele, não via as outras ovelhas. E num certo momento ela começa a ouvir uma outra voz, que é a voz do lobo. E ovelha desgarrada, eu aprendi que ela vira petisco de lobo. Ela tem que estar junta, ela tem que estar no redil, ela tem que estar sempre ouvindo a voz do pastor, esse fortão, mas também aquele a quem ele representa, que é o cabeça da igreja, o dono da igreja, aquele que deu a vida para salvar a sua igreja. Tem que estar junto. Ela ouve a voz do lobo, ela vê a noite chegar, ela sente medo. Diferente da moeda, ela sofre muito, porque ela tem consciência, ela experimentou Deus, ela se alimentou da palavra de Deus, ela vivenciou momentos gloriosos de louvor, de adoração ao Senhor, junto com a comunidade dos santos. Então ela sente, ela sabe, ela tem consciência. Ela está perdida, sabe disso. O que ela não sabe é: o que é que eu faço para voltar? Como voltar? Como vencer a vergonha de encarar aqueles irmãos novamente? Como é que eu vou fazer para chegar para essas pessoas e dizer: a culpa foi minha? Não foi de presbítero, não foi de pastor, não foi de irmão, não foi de sociedade interna, foi minha. Eu que fui me afastando passo a passo, descuidada, e agora eu me perdi.
E essa é uma característica da ovelha, ela é naturalmente negligente, desatenta, ela se perde pela gula. A ovelha, eu tive na minha adolescência a oportunidade de criar ovelhas. Meu pai gostava de boi. Aí eu sabia que para ele me dar um boi ia ser muito difícil. Aí eu pedi um pequenininho, né, uma ovelha assim, e ele me deu, né? Então, ele tem uma fábrica de biscoito e no lixo, no meio do lixo, tinha muito saco plástico de embalagem que era jogada fora, e as ovelhas de vez em quando eram pouquinhas, de vez em quando aparecia uma morta, porque se engasgou, porque ela come muito, ela não para de comer, e se não tiver comida aqui, ela olha para um lado para o outro, e onde tiver ela vai. E pior do que ovelha ainda é bode, né? Porque não respeita a cerca, não tem nada que impeça ele vai para todo canto mesmo. Ovelha se perde com muita facilidade. Se uma ovelha cair no riacho, acabou. Se ela tiver com a lã cheia, ela se afoga. Ela é muito boba, muito tolinha, anda enfileirada, se sente atraída por uma grama verde. Muitas pessoas não sabem dosar trabalho com escola, com igreja, com vida familiar, vida conjugal, não sabe equilibrar as coisas, administrar o próprio tempo, tem muita dificuldade com isso. Esquecem que a palavra de Deus nos recomenda a buscarmos sabedoria em Deus, e é com a sabedoria de Deus que nós vamos conseguir usar os conhecimentos que adquirimos, as experiências que já tivemos, e aplicar na nossa vida, dia após dia, para vivermos de forma inteligente, de forma agradável a Deus e de forma positiva para nós. Aí, por não saber equilibrar o tempo, começa a faltar os trabalhos da igreja, começa a negligenciar o seu próprio tempo devocional diário com Deus. Hoje não dá, amanhã eu pego. Não deu hoje, amanhã. Não deu de manhã cedo, melhor horário assim, na minha opinião. De noite eu vejo. E aí o tempo vai passando, e o coração vai esfriando, e vai se desgarrando, pouco a pouco, passo a passo. Talvez não seja a sua realidade hoje, talvez tenha sido, ou talvez seja a realidade de alguém muito próximo a você, que perdeu o apetite pelas coisas de Deus, perdeu o encanto, não vê graça mais nesse ajuntamento aqui, em estar junto com os irmãos na igreja, louvando e exaltando ao Senhor. E aí, essa ovelha, ela se afasta 1 metro do rebanho, 2 metros, dias depois já está 5 metros afastada, e quando ela menos percebe, está longe do rebanho, longe do cuidado do seu pastor. Ela não diz, vou embora. Ela vai, mas ela vai passo a passo, pouco a pouco, por conta da sua negligência. Coração esfria, aí vem a noite, vem o frio, vem o medo, a solidão, o abandono. O que fez o pastor da parábola? Ele foi atrás da ovelha. Se você se afastou de Deus, ou conhece alguém que se afastou, saiba, Jesus vai buscar, se de fato pertence a Ele, se é alguém que nasceu de novo, o bom pastor não vai esquecer. Se foi entregue na mão dele, ele não vai abrir mão dessa pessoa, de alguma maneira, através de alguém, ele vai buscar essa pessoa. Às vezes esse processo envolve muito sofrimento, muita dor, algo que poderia ter sido evitado, mas uma coisa é verdade, o bom pastor vai buscar, vai resgatar essa pessoa. O que pode fazer uma ovelha perdida? Mesmo que ela não saiba o caminho, ela pode pedir socorro.
ela conhece alguém que está firme no caminho, ela conhece alguma outra ovelha que não se desgarrou, que perseverou, que está firme nos caminhos do Senhor. Ela pode pedir ajuda, porque ela sabe, ela tem um senso de pertencimento, ela tem consciência das coisas espirituais. Talvez essa pessoa que você conhece, que está desgarrada, esteja confusa, distante de Deus, querendo consertar a vida e não sabe como. Tem que pedir ajuda, tem que buscar essa ajuda, e certamente o bom pastor vai abraçá-la novamente, vai tornar a cuidar dela como sempre fez. E aí chegamos na última parábola. O tempo não vai nos permitir avançar muito, eu não vou tocar muito no irmão mais velho, mas vamos aqui pensar no irmão mais novo, em relação a esses dois tipos de pessoas que já vimos. A moeda, que representa a pessoa perdida, que não sabe que está perdida e nem sabe como voltar. A ovelha, que representa o perdido, que sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. Mas o filho pródigo, aquele que num certo dia tomou a decisão de deixar a casa do seu pai, que saiu porta fora e bateu a porta atrás de si e mergulhou de cabeça no mundão. Esse é o perdido que sabe que está perdido e sabe o caminho de volta. Ele só precisa, como diz minha querida esposa, tomar vergonha. Toma vergonha. Então, o filho pródigo tem que cair em si. O filho pródigo, ele sabe que é filho. Ele sabe o caminho de volta, ele sabe que está perdido, ele tem que parar, que refletir. E como é triste vermos que uma característica dele é que ele faz isso quando está lá no buraco, lá no fundo do poço, se quebrou todo, está todo arrebentado, abandonado, desprezado, desonrado, aí é que ele vai cair em si. Às vezes eu me pergunto, por que é que tem pessoas tão teimosas, que esperam a coisa ficar tão ruim para abrir os olhos? Quantas vezes eu recebi casais na minha sala na igreja, para apenas comunicar a separação. A coisa já azedou a tal ponto que as pessoas nem têm mais coragem de pedir ajuda. Quando chega, já é só para dizer, acabou, não tem jeito. E aí o pastor, quando vai ver a situação, de fato, realmente chegou no fundo do poço. Não precisava ser assim. A história desse jovem perdido é diferente, porque ele não foi perdido, ele não se desviou acidentalmente, ele virou as costas para o pai e ele quis sair da presença do pai. Você lembra da história de Caim? Caim disse a Deus assim: eis que me lanças fora da tua presença. Pense agora rapidamente, qual é a pior punição que alguém pode sofrer, ainda em vida? É só você olhar para a vida de Caim, é só você olhar para a história do jovem, do filho pródigo, e você vai perceber que é essa exclusão da presença de Deus. Quando uma pessoa é excluída do rol de membros da igreja, aquele passo extremo de disciplina eclesiástica apenas representa uma situação espiritual. Não pode haver nada pior para um ser humano que conheceu a Deus, que experimentou a presença de Deus, a alegria de pertencer a Deus e decidiu viver longe de Deus. Caim recebeu essa punição. Eis que me lanças fora da tua presença. Agora quem me encontrar vai me matar. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais o protetor. O Criador virou as costas para mim.
Mas na verdade, foi Caim que virou as costas para Deus. Foi o filho jovem que virou as costas para o seu pai. E que decidiu sair de casa. Ele desceu ao nível mais baixo que um judeu poderia descer. Comer comida que era reservada aos porcos. Não era apenas tocar o couro de um animal imundo, de um porco, por exemplo. Era disputar comida com os porcos. Deus estava preparando a igreja nascente, a igreja que estava dando seus primeiros passos. No início do livro de Atos, vemos essa história, onde chegamos ali no capítulo 10. E Deus sabia, se ele deixasse Pedro solto, Pedro seria um grande obstáculo à pregação do evangelho aos gentios. Então o que é que Deus fez? Jesus chamou Saulo de Tarso para confiar a ele a pregação do evangelho aos gentios. Mas quem abriu a porta da pregação ao evangelho aos gentios não foi Paulo, foi Pedro. Mas para isso acontecer, Deus mostrou uma visão a ele. Ele estava hospedado na casa de Simão Curtidor. Simão, um judeu, cuja profissão exigia dele tocar em animais mortos, e em sua maioria impuros. E várias vezes aparece o nome Simão e a profissão, Simão, o curtidor. No capítulo 9, no último versículo, está lá. Depois no capítulo 10, pelo menos 3 vezes, Simão, o curtidor. Aí meio-dia, Pedro com fome, mas era tradição. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, Pedro tinha que orar, ele era judeu. Ele sobe ao eirado da casa de Simão, o curtidor, para orar, e tem aquela visão, que se repete diante dele. Pedro mata e come animais variados, certamente a maioria impuros, porque Pedro disse, eu de forma alguma, eu sou um crente bom, como é que eu vou me sujar com isso aí? E aí nós vemos Deus quebrando Pedro, preparando Pedro, mostrando a ele que aquilo que Deus santificou, o homem não poderia desprezar. Deus estava preparando aquele homem para levar o evangelho da salvação em Cristo a todo tipo de pessoa, inclusive a filhos pródigos. Jesus conta uma história e o propósito dele é chocar, é tocar na ferida. Ele foi comer comida de porcos. Jesus está mostrando claramente que quando uma pessoa abandona a sua casa, negligencia e despreza e se torna indiferente à sua presença santa, ela está escolhendo comer comida de porcos. Por mais prazeroso que possa parecer espiritualmente, é imundícia, é podridão. Entre os rabinos havia um ditado que dizia assim: maldita seja a parteira judia que ajuda uma gentia a dar à luz. Maldita seja 2 vezes, porque ajudou o gentio e porque pôs outro gentio no mundo. Rabinos também costumavam dizer: Deus fez um gentio para ser combustível do inferno. Aí você percebe a raiva que o judeu tinha do gentio. Ele não conversava com os gentios, não dava atenção, não recebia em casa, não ia na casa de um gentio, muito menos sentar para comer com eles. Em Atos 10 nós vemos Pedro abrindo a porta da casa onde ele mesmo estava hospedado, para hospedar os emissários de Cornélio Centurião. E aí nós vemos
que através dessas histórias, Deus trabalha com pessoas que estão numa situação de perdição, mas trabalha com a gente, para quebrar no nosso coração todo tipo de preconceito, para que sejamos acolhedores dos outros, daqueles menos favorecidos, daqueles que em nossos dias não estão desfrutando da graça de Jesus, sem nos considerarmos superiores ou melhores do que essas pessoas. Que tragédia é decidir viver longe de Jesus. E aí nós vemos na história que, assim como no caso da ovelha perdida, no final termina em alegria, em festa. No caso da moeda também no caso do filho pródigo, porque ele caiu em si, ele refletiu, ele usou esse negócio que a gente tem em cima do pescoço, que Deus nos deu, para usar, para pensar, para planejar, para raciocinar, para pensar a nossa vida lá na frente, para nos lembrarmos de quem éramos antes de conhecer a Cristo e quem nos tornamos depois de conhecermos a Cristo, se é que de fato conhecemos a Cristo. O que ele fez? Ele caiu em si. Os empregados de meu pai têm fartura de pão. É como se ele dissesse assim: não farta nada para eles. Eles têm de tudo, do bom e do melhor, e são empregados. E eu estou aqui, eu tenho um pai, eu tenho família, eu tenho um lar, onde há abundância de tudo, e eu estou aqui nessa miséria, nessa indignidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou reconhecer diante dele que eu pequei, e eu vou pedir a ele que me admita de volta em casa, nem que seja na condição de um empregado dele, mas aquele lugar é bom demais. Ele reconhece que nunca devia ter se afastado da casa do seu pai. E o que fez o pai? Esperou o tempo que foi necessário, mas quando ele voltou, acolheu com tudo do bom e do melhor, e restaurou na vida do seu filho a dignidade que ele havia jogado fora. Nós vamos a um culto como esse, e nós recebemos sinais tão claros de que Deus nos ama, de que Deus se importa conosco, de que Deus está atento a tudo que se passa na nossa vida. Deus sempre está sinalizando para nós, sempre ministrando ao nosso coração, não só aqui, mas em casa, no nosso momento devocional, no carro ouvindo um louvor, um cântico de adoração a Deus. Jesus conta essas histórias e fecha cada uma delas, enfatizando propositadamente de que nesse retorno à presença do Pai tem festa, tem alegria, e uma alegria genuína. Veja que o pai do filho pródigo, ele faz questão de fazer festa, de comemorar. Meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. A ovelha e o filho morreriam longe de casa, e a moeda para todo sempre perderia seu valor. Por quê? Porque longe de Deus a vida perde valor, não tem valor. E o pior de tudo é que essa vida terrena, ela tem um prazo de validade e é muito curto. Meu pai viveu 90 anos, em 2015 ele foi. Minha mãe viveu 85, ambos foram longevos, Deus os abençoou com a bênção da longevidade. Se eu chegar nos 90, eu estou no lucro. Mas o que é que eu quero realmente? Eu quero fazer valer a pena cada um desses anos, vivendo na presença do Pai, e sendo instrumento nas mãos deles, para trazer outros para desfrutarem dessa presença, não para viver como aquele filho mais velho, cumprindo regras, obedecendo,
tentando ser bonzinho, tentando chamar a atenção do Pai através da sua obediência. Não, mas é estar colado no Pai, desfrutando do seu amor, vivendo intensamente na presença do Deus vivo, do Deus maravilhoso. A pior morte não é a separação da presença de Deus enquanto estamos vivos, mas é depois. Quando terminar essa vida terrena e ela passa rapidamente, nós voamos, a questão é para onde nós vamos voar. Porque lá no além tem o andar de cima, mas tem também o subterrâneo. Você já pensou o que significa viver por toda a eternidade longe da presença do Pai? Não é viver, é morrer a cada dia, morrer, continuar morto, continuar longe, continuar afastado, perdido para todo sempre, sem a menor esperança de reverter a sua situação. Que coisa boa que o final de cada história foi marcado com alegria. A moeda foi recuperada, a ovelha foi achada e o filho voltou para casa. Seja você quem for, não termine sua história de maneira triste. O Pai nos procura verdadeiros adoradores, tem festa preparada para a gente, e nós precisamos avisar aqueles que estão distantes, longe do pastor Jesus Cristo de Nazaré, que o lugar dele está aqui esperando, está vazio. Cada um de nós encarnando esse ministério pastoral da igreja e buscando alguém que nós conhecemos, que estava junto de Jesus e hoje não está mais, trazer essa pessoa de volta, colocar isso como objetivo na nossa vida, permanecer firme nos caminhos do Senhor, mas ajudar alguém que estava firme com a gente e que por alguma razão está afastado, está longe, trazer essa pessoa de volta para que a festa continue, incluindo aquele que estava aleijado dessa festa. Que você seja um instrumento de Deus para que isso aconteça, que você tenha olhos abertos, que você esteja sempre vigilante, porque aquela pessoa que caiu em algum momento deixou de vigiar. E a palavra de Jesus repetidas vezes nos evangelhos é vigiai e orai, para que você não caia em tentação, que você continue firme em Jesus, mas dando fruto. E dar fruto significa, entre outras coisas, buscar aquele que está perdido, mostrar o caminho de volta para ele, alcançá-los, manifestar a graça de Deus na vida dessas pessoas, ser um instrumento vivo dessa graça maravilhosa que ele alcançou, para que alcance outros também, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, obrigado por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Nós bendizemos o Teu santo nome, reconhecemos que de fato e de verdade o Senhor tem sido generoso para conosco, reconhecemos que se estamos aqui, firmes na Tua presença, é pela Tua bondade, é porque a forte mão do Senhor nos tem preservado, nos tem segurado nos Teus caminhos, e nós Te louvamos por isso, e rogamos que o Senhor continue agindo em nós, e que o Senhor haja também por nosso intermédio, para que outras pessoas sejam alcançadas e trazidas de volta para a Tua casa, para a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Deus, ó Deus, olha para o nosso coração, Senhor, e lembra-nos de qual é a nossa estrutura, e de quão grande é a nossa dependência do Senhor, do Seu poder, da Sua graça. Em nome de Jesus nós Te rogamos, abençoa cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada. Ó Deus, podemos imaginar que, como em qualquer outro lugar, aqui também tem um pai chorando, uma mãe chorando pela ausência do seu filho na sua casa, especialmente na casa de oração do Senhor.
Alcança essa pessoa de volta para os teus caminhos. Nós clamamos nessa noite por tantas pessoas que já frequentaram essa igreja, de que já foram bênção do Senhor aqui nesse lugar, e que hoje estão distantes dos teus caminhos. Que em nome de Jesus, essa pessoa, ó Deus, assemelhe-se ela a uma moeda, a uma ovelha que se afastou paulatinamente, ou mesmo a um filho rebelde, que essa pessoa seja trazida de volta para a glória do teu nome, para o bem dessa pessoa e para a nossa alegria. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Pedimos também a tua bênção sobre a liderança dessa igreja, para que permaneça sempre unida na presença do Senhor, pois sabemos que a unidade na liderança repercute na vida da igreja. Que seja assim, para que essa igreja seja sempre um luzeiro, a resplandecer a glória de Jesus nessa região. E é no nome dele, é no nome do amado da nossa alma, em nome de Jesus que nós te oramos agradecidos. Amém, amém. Podem sentar, irmãos.